Amém. Vamos orar, irmãos, juntos? A pessoa que está do seu lado certamente é alguém que você tem mais liberdade com ela do que talvez a pessoa que está longe. Normalmente isso. Se assim for, põe a mão sobre ela e oremos juntos ao Senhor. Deus amado, eu te peço por meu irmão, te peço por mim. Te peço, Senhor, que possamos juntos aqui adorar o Senhor. Derrama sobre nós um espírito de temor, de reverência, para que possamos, ó Deus, na Tua presença, com toda a alegria que o Espírito Santo nos dá, Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, e fazer tudo nesse local com decência e ordem, ó Deus. Ó Deus, acampa-se aqui ao nosso redor, Senhor. Fala ao nosso coração. Senhor, nós manifestamos aqui a nossa dependência que temos do Senhor, porque cremos, ó Deus, na Tua palavra, que nos diz que sozinhos nada podemos fazer, e tomamos isso, Senhor, literalmente. Cremos, Senhor, que nem para expressar adoração e louvor não conseguimos sem a intercessão do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que não sabemos orar, mas o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos assiste em toda a nossa fraqueza aqui, ó Deus. Que cada um de nós possamos sair daqui com mais do Senhor, sabendo mais e com o coração alimentado, agraciado, para viver segundo a Tua vontade, ó Deus. Abençoamos cada família, pai, mãe, filhos. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aquilo, Senhor, que palavras humanas não fazem, que a palavra do Senhor hoje possa fazer. Penetra profundamente em nossos corações, nos dá um só espírito, um só pensamento, gera em nós um sentimento de família, ó Deus. Estamos na Tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão que está chegando ainda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar juntos, amados, com alguns cânticos. Seja o louvor.
Tenho sede de ti, alma anseia por ti, alma anseia, minha alma anseia, tenho sede de ti. Senhor, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer ter a gente como amigo, como filho. Ó Senhor, não deixe, Pai, que esses nossos pecados, que as nossas falhas, que os nossos problemas sejam um empecilho para ter um relacionamento contigo. Nos limpa, Pai. Tira os nossos pecados, tira as nossas barreiras. Queremos ser um contigo, Senhor. Queremos ser limpos pelo Teu Espírito. Quero declarar aqui que nenhum pecado, nenhum problema humano, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum problema do mundo, nenhuma tentação vai impedir de andar contigo, Senhor. Que a tua igreja possa ter essa consciência, que ela possa ter essa ciência, que isso possa entrar perfeitamente na cabeça de cada um aqui, que sem ti não somos nada, de que necessitamos de um relacionamento diário e pessoal contigo. Isso inclui a leitura da palavra, isso inclui o jejum, isso inclui a proclamação, isso inclui a vida com a igreja. Ó Senhor, precisamos de ti, Senhor. O Senhor é poderoso. A quem iremos, senão a ti, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nos livra, Pai, de ter um coração de pedra. Nos livra de ter uma vida de aparências. Queremos, Pai, agradar ao Senhor em todos os momentos do nosso dia, não só aqui no retiro. Queremos agradar ao Senhor no trabalho, na escola, na faculdade, com o pai e a mãe, com a família que não conhece o Senhor. O Senhor é poderoso demais para nos negarmos a olhar para ti, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é grande demais para te ignorar. Nos perdoa, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós te ignoramos. O Senhor fala e nós não ouvimos. Estamos ignorando o Rei do Universo, o Criador do Universo, o meu Criador, o Deus acima de todos os deuses, o nome acima de todo nome. Nos perdoa, Senhor. Queremos ouvir tua voz, como Samuel ouviu, como Moisés ouviu. Nos leva, Pai, a uma intimidade contigo que chega a esse ponto de conversarmos face a face contigo, como conversamos com um amigo, com um irmão, com um pai, uma mãe. Queremos chegar nesse nível, nessa profundidade de relacionamento. Mas para isso precisamos nos esvaziar. Precisamos tirar tudo que tem dentro da gente que atrapalha. Pode ser um pecado, pode ser algo lícito, pode ser um hobby, pode ser sua família, pode ser qualquer um, pode ser um irmão que está te atrapalhando. Nos leva, Pai, a um nível de intimidade contigo. Queremos estar prontos, as virgens prudentes. Em nome de Jesus, Pai. Povos e raças, os virão te louvar.
Cristo Jesus presente aqui. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 tu és santo, tu és santo. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, santo, santo, aquele que é Senhor, reina da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue, sua tocha está escrito Reis, Senhor dos Senhores. Tu és puro Rei, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver.
tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 oh, santo, 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 quero te ver, quero te ver.
inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Deixe de simplesmente crer. Braços de amor, Senhor, com seus braços de amor, abraça-me, com seus braços de amor. Irmãos, alguns dias atrás, talvez uns 10, 15 dias, eu senti desejo de, uma oportunidade, compartilhar com a igreja acerca do tema da volta de Jesus. Na última terça-feira, no encontro com os líderes, eu falei disso e os irmãos ficaram em paz. E aproveitando que é um encontro um pouco diferente, sem uma sequência necessária que nós precisássemos dar, nós vamos separar esses minutos aqui para falar acerca desse assunto. E é muito claro para mim que nós precisaríamos de algumas horas para falar de tudo que está envolvido, de tudo que faz parte aí desse contexto do que é chamado pelas pessoas do ensino das últimas coisas. Talvez você já saiba alguns nomes que representam aspectos dessas últimas coisas. Você conhece esses nomes aí? Já ouviu falar alguns deles? Tribulação, arrebatamento da igreja, batalha do Armagedon, volta de Cristo, milênio, as bodas do Cordeiro, princípio das dores, tribunal de Cristo, grande tribulação, o grande trono branco, a eternidade futura, e tem outros nomes. Mas esses são os mais
digamos, conhecidos. E eu não sei se você percebe, eles estão aí meio que embaralhados. Se você tem uma noção de ordem das coisas, de como essas coisas hão de acontecer, seja qual for o seu entendimento doutrinário, sua posição aí nos muitos pensamentos, esse aqui não representa nenhum que eu conheço. Eu simplesmente peguei e embaralhei igual um baralho, fui jogando misturado. Se alguém dizer desse jeito que eu acredito, então a gente vai ter que conversar aí foi lançado sorte sobre sua crença. E eu fiz isso de propósito, para que quando você olhar os nomes, você não tenha um sentimento de que vai ser desse jeito que vai acontecer. E eu quero dizer para você assim, pelo menos com o meu coração, que eu não tenho a menor pretensão de dizer que será assim ou assim. Esse assunto é tão sério como todo assunto de Deus, mas esse tem um tom diferente, que quando Jesus foi questionado sobre quando, ele diz: não vos compete conhecer dia nem hora que o Pai reservou para o seu próprio. Disse: nem o Filho e nem a igreja, e ninguém mais sabe, nem os anjos, senão o... É sério, não? É sério. Mas nós precisamos, eu vou explicar a razão disso. Nós precisamos ter o mínimo de entendimento dessas coisas. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê aqui uma clareza mínima. Porque o Senhor Jesus, por exemplo, quando contou algumas parábolas, ele disse: vocês sabem muito bem interpretar os sinais dos tempos. Por exemplo, se fica amarelo, você diz que vai chover. Se fica assim, você diz que vai... Então, ele falando dessas coisas, chamava a atenção da necessidade de discernirmos sobre os tipos. E apesar de não sabermos o dia e a hora, e nem o Filho sabe, algumas coisas nós precisamos saber. Amém? 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 Diga para o seu lado: algumas coisas você tem que saber. Você pode até não saber o dia e a hora, mas algumas coisas você tem que saber. É verdade. Algumas coisas você precisa saber. Como é que nós vamos vigiar se não sabemos o quê? Como é que nós vamos orar a respeito se não sabemos o quê? Algumas coisas o Senhor nos deu entendimento, direção, palavra. Marcelo, me explique isso. Eu vou explicar para você. Não quero irmãos. E agora? Não quero irmãos. Tudo bem. Não quero irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aí Paulo começa a falar o que iria acontecer. E termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas. Então há um propósito para que saibamos algumas coisas a respeito desse tema. Amém? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar fazer o seguinte: eu vou tentar definir apenas alguma dessas realidades aqui, sem entrar em detalhes, porque não temos tempo e nem é propósito, tá? Então vamos aqui rapidinho. Vamos fazer aqui uma linha do tempo e vamos colocar logo nessa linha do tempo as coisas que não tem nada a ver comigo. Em que sentido? Que eu não faço parte dela? Não. É que eu sou totalmente passivo nessa situação. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Isso aqui é só para a gente se encaixar aqui. Isso aqui é a eternidade passada. Você está lendo aí, tá bem direitinho? Está lendo, André? Eternidade passada. Não, mas eu estou falando, cara. Eternidade passada. Então vamos lá, ó. Jesus morreu, todos nós sabemos, amém? No ponto da história, o Senhor tomou sua cruz. O Senhor foi ressurreto. O Senhor está na glória hoje. Todos nós percebemos historicamente quando isso aconteceu. Podemos mudar isso? E não faz parte aqui do nosso querer. Mas o primeiro ponto é o tribunal de Cristo. Eu separei alguns desses episódios que estão em um momento da história de Deus, da eternidade, que eu já não tenho parte ativa nele, mas passiva. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é um momento onde todo discípulo vai comparecer perante Jesus e será julgado segundo as suas obras. Nenhum discípulo que comparecer no tribunal de Jesus
vai perder a graça de receber o seu galardão. No mínimo será salvo, como que pelo fundamento, como diz lá em Coríntios. Mas está salvo do Senhor. Chegou no tribunal de Cristo, pode dizer glória a Deus, aleluia. Dali para frente é só bênção, viu, querido? Dali para frente é só bênção. Então, depois que eu chego no tribunal de Cristo, meu irmão, Jesus já está no controle, ó. Eu não tenho mais nada para fazer, só seguir os passos. É de um canto para outro, eu não tenho mais o que poderia ser dito por alguns, a liberdade de escolha. E nem vou querer ter, amém? Não vou ter nenhum sentimento diferente. Eu já estou no carro onde o Senhor está na direção dele. Tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, segue-se um negocinho chamado o quê? 1, 2, 3 aí. Bodas do Cordeiro. Deu para ler aí? Bodas do Cordeiro. Ó, depois que todo mundo já passou aí, agora é festa. Bodas do Cordeiro é a união de Cristo com a sua igreja, que está sendo preparada, ataviada como uma noiva, sem mácula e sem coisa alguma defeituosa. E quando é que vai ser isso? Nas nossas condições aqui, não. Nós já teremos um corpo glorificado, já teremos os mortos ressurretos, estamos com o Senhor, passamos no tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Amém? O que é que eu tenho de fazer aí de forma ativa? Nada, eu estou seguindo os passos de Deus. Depois disso, vem um momentozinho chamado milênio. O que é o milênio? 1, 2, 3, quem diria o que é o milênio? 1000 anos. Milênio, 1000 anos. Alguém foi no ponto. O que mais? É o momento que Cristo vai reinar durante 1000 anos. Tem muitas coisas que acontecem aqui nesse período. Nós estamos só pontuando. Por exemplo, nesses 1000 anos, olha, gente, eu vou aqui mexer com a informática aqui do meu filho. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ei, que aí, Lenor? Você disse que funcionava esse negócio, estava querendo vender, inclusive, para Itácio. Itácio, só como se funcionava, Itácio. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Milênio, é assim? Já pensou se fosse igual com esse recurso aqui, ó? Ó, assim, cara. Melhorou? Ok. Queridos, nesse período Satanás foi preso, acorrentado e vai passar 1000 anos na prisão. E é um tempo do reinado de Cristo, aonde Cristo como rei reina sobre toda a terra com justiça e equidade, e não tem nenhum tentador passando por perto. Esse é o período dos 1000 anos. Após os 1000 anos, bem aqui, ó. O que é que eu faço agora, não? Bem assim, ó. Certo? Satanás é solto. É coisa do diabo isso aí. Satanás é solto. E ele volta à terra para tentar enganar, e vai enganar a muitos. Nesse período do reinado dos 1000 anos, ele ainda tenta e engana muitos. E após esse breve momento que o diabo é solto, aí que ele está um negocinho chamado aí, como é o nome? Não, aqui, ó, não dá para ler não, né? Trono branco. Trono branco. O que é o trono branco? Trono branco é um momento de julgamento, de juízo de todo aquele que teve a marca da besta na sua pele, na sua mão ou na sua fronte. Todo aquele que seguiu a besta naquele período, que a gente vai falar daqui a um pouquinho, esses serão julgados, grandes e pequenos, e serão lançados juntamente com o diabo nesse lugarzinho aqui chamado Lago de Fogo. O juízo do grande trono branco é um julgamento de pessoas não crentes, incrédulos, que serão julgados segundo tudo o que tiverem feito, para serem lançados juntamente com o diabo e seus anjos no grande lago de fogo. Nenhum de nós temos parte ativa nisso. Após o grande trono branco, tem um negocinho chamado eternidade futura. Eternidade passada, eternidade futura. Eternidade futura começa depois que todo
homem e mulher é julgado e condenado, depois que o diabo e todos os seus anjos é lançado no lago de fogo. João diz: eu vi o novo céu, vi a nova terra. Nesse momento estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Essa eternidade jamais mudará. Daqui para frente jamais mudará. É a terra renovada, a nova Jerusalém que desceu ataviada. Essa terra foi toda repassada pelo Senhor. É Deus no meio do seu povo. E aí você fecha os olhos e pense numa eternidade sem fim, gozando aquilo que um dia o homem perdeu lá no Éden, quando habitava no lugar do Senhor, na presença do Senhor. Agora, amados, nada disso aqui, eu tenho usado essa expressão, não consigo perceber outra melhor, nós não temos uma parte ativa nisso. Depois que começa essa fase da vida, da criação de Deus, nós não podemos mais interferir no seu andamento. Por que é que eu digo isso assim? Presta atenção, é porque hoje eu posso interferir. Hoje eu posso mudar destinos. Hoje eu posso mudar amanhã. Hoje eu posso fazer diferente. Mas no dia que começar e foi inaugurado o tribunal de Cristo, daqui para lá, o homem já perdeu todas as oportunidades de graça e ele apenas vai seguir a execução, digamos assim, do propósito eterno de Deus até a consumação, porque tudo que o Senhor diz que será feito, assim será feito. Você entende isso? Por que eu estou fazendo isso de forma tão breve e desse ponto aí? Porque eu sei que nós não vamos poder falar disso e na minha mente objetiva, não faz muita diferença para mim. Faz diferença o que eu estou vivendo hoje. Mas lá na frente, como é que eu diria isso de uma forma bem nossa, assim, dos nossos dias? Se você entrasse num carro completamente blindado, que você não tem a mão na direção, não tem a mão na chave da ignição, o carro está ligado, alguém está conduzindo e você está lá dentro, não pode fazer nada, sinta-se num lugar muito mais hermeticamente fechado, fora do seu controle. Está aí, ó. Depois que Jesus Cristo descer e assumir o comando dessa terra visivelmente, nenhum homem, nenhum ser criado poderá fazer qualquer coisa para alterar o rumo dessa história. Você está me entendendo? Quando Jesus Cristo chegar nesse ponto aqui, de passar o trono branco do diabo, seus anjos e todos os homens e mulheres serem lançados no lago de fogo, aqueles que renderam sua adoração à besta, Jesus toma a chave do reino e entrega para o seu Pai, e ele mesmo se sujeita ao seu Pai. Hoje o Senhor Jesus está no controle da execução desse plano do Deus Pai. Vai chegar o dia que ele vai entregar a ele. O dia é esse aqui, ó, quando os novos céus e a nova terra será inaugurado, o Senhor entregará a chave do reino ao Pai, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Você entende isso? Pois bem, agora vamos voltar. Eu acho que eu botei aqui um bocado de definiçãozinha que a gente só pode recapitular. Vamos ver se é isso mesmo. Tá vendo esse quadradinho aí? Isso aqui é o que é importante hoje a gente pausar. O que é que está aqui dentro dessa lacuna de tempo? Depois da ressurreição de Cristo, antes do tribunal de Cristo, o que é que está aqui dentro? Isso tem a ver comigo e com você. Nós precisamos pausar sobre isso, mas vamos aqui. Tribunal de Cristo, local, momento onde a vida do discípulo é examinada e julgada de acordo com suas obras, de acordo com seu caráter, com sua frutificação. Tribunal de Cristo determina a recompensa, ou a perda da mesma, da recompensa, e não a salvação, pois quem estiver diante do tribunal, no mínimo, receberá a salvação. Bodas do Cordeiro ocorre entre Cristo e sua igreja após o arrebatamento desta ressurreição dos mortos. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhe glória, porque é vinda as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos seus santos, eu e você e todo o povo de Deus. E o período de 1000 anos onde Cristo vai reinar aqui na terra e Satanás vai estar aprisionado.
trono branco, o julgamento em Apocalipse 20, de 11 a 15, o julgamento final, aonde os perdidos serão lançados no lago de fogo, lugar de eterna punição, comumente conhecido como inferno. E um parênteses, amados, não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Só vai para lá quem infelizmente tomar o partido daquele que se rebelou primeiramente contra Deus. Eternidade futura, período de tempo sem fim, onde o povo de Deus habitará na Nova Jerusalém, nos novos céus, nova terra, e daí estará para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas essas coisas, segundo a palavra, podem nos consolar, podem servir de consolo. Eu não entendo muita coisa, mas eu preciso entender algumas poucas coisas. E a mais importante de todas elas, que o Senhor Jesus Cristo está no controle da execução desse plano. O próprio Senhor Jesus é quem está encarregado de levar esse plano a ser executado. Somos consolados, temos essa palavra em Mateus 24, 15, 1 Tessalonicenses 5, 4. Se você tem Bíblia, você pode abrir, podemos ler juntos. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É essa palavra sobre vigiar e ser sóbrio que é uma tônica, porque o que eu posso fazer hoje requer meu espírito de vigilância, minha atenção, porque senão eu vou ficar desacordado, desatento, melhor dizendo, enquanto algumas coisas de grande importância e valor eterno podem estar acontecendo ao meu lado. Essa figura aí são os famosos cavalos do Apocalipse: o cavalo branco, preto, vermelho e amarelo. Ok. Vamos então para esse quadradozinho que eu chamei a atenção. Na mesma linha do tempo, aqueles eventos finais nós vamos deixar lá, mas vamos começar agora com os primeiros eventos e vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, nos dando compreensão dessas coisas dele. Até aí nós temos entendido que Cristo veio, diz a palavra, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Para Cristo vir e ir até a cruz, havia um plano de Deus, havia um propósito de Deus. Esse assunto está detalhado nas profecias, e é muito complicado tentar explicar, porque são cálculos, mas eu queria chamar a sua atenção uma curiosidade. No livro de Daniel, o profeta Daniel fala de um período de tempo de 70 semanas. Esse período de tempo de Daniel de 70 semanas são semanas de anos. Então são 70 semanas de anos. 70 vezes 7 dá quanto? 490 anos. Daniel falava sobre uma sequência de acontecimentos que estaria dentro dessas 70 semanas. O primeiro acontecimento dessas 70 semanas foi a reconstrução de Jerusalém, que foi ordenado pelos reis da Babilônia, e o povo de Deus saiu da Babilônia e foi até Israel e reconstruiu durante 49 anos. O povo reconstruiu o templo. Depois da reconstrução do templo, inicia-se um novo período que Daniel fala sobre a vinda do ungido. Quem é o ungido? Jesus. Então são 62 semanas de anos, com as 7 semanas que foi usada para a construção do templo, até chegar Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você nunca tenha se perguntado, por que é que quando Jesus nasceu, 3 magos vieram lá do Oriente, lá da Babilônia,
Certamente Deus despertou esses magos, sim. Mas Daniel, que ficou conhecido na Babilônia como um dos homens mais sábios, a quem todos os magos e sábios da Babilônia deviam a vida a ele. Lembra que todos os magos da Babilônia estavam condenados à morte. Daniel, por interpretar o sonho do rei, livrou todos da morte. Daniel ficou na Babilônia. Daniel escreveu aquilo que Deus tinha dado, e esses escritos de Daniel, certamente, com muita possibilidade, foi objeto de consulta, de leitura de todos os magos do Oriente. Até que Deus revelou através da estrela, e esses magos vieram até Belém. O povo de Jerusalém, que examinava as Escrituras, não entenderam que Jesus deveria nascer naquele período de tempo, mas aqueles magos sim. E está prescrito em Daniel que depois das 7 semanas da construção do templo, mais 62 semanas, nasceria Jesus, o ungido de Deus. Nesse período, quanto você deu aí? 7 com 62? 69 menos 70? Dá quanto? Dá uma semana. 70 menos 69 dá uma semana de anos. Uma semana de anos são 7 anos. Essa matemática que eu dei aqui, um pequeno exemplo, mas tem muitas outras complicadas, é exatamente o período desse quadradinho que tem aqui, que é chamado de tribulação e grande tribulação. Uma semana de anos, 7 anos. Mas vamos voltar aqui para Jesus, nascido depois de 62 semanas de ano, conforme a profecia de Daniel. Rapidinho aqui, ó, a gente já passou isso, amém? Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e foi exaltado. Onde é que o Senhor está agora? O Senhor Jesus está nos céus, recebeu um nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus governa essa terra, e é muito importante entender e tomar posse desse entendimento, porque, queridos, o Jesus que nós cremos para a salvação é um Jesus que está entronizado no trono do universo e governa o desfecho de toda a história mundial. Você pode pensar que é uma coisa grande demais, mas é o seu Jesus que é muito grande realmente. Ele é Deus. Quando nós falamos de todos os adventos possíveis que hão de acontecer aqui na terra, está no controle, na definição de Jesus. Isso deve trazer paz ao meu coração. Jesus, quando foi aos céus, ele nos deu ordens. Essa era da igreja, nós devemos viver até o final dela, cumprindo a ordem de Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20. Não importa o que possa acontecer. Eu não sou pragmático não, mas eu não consigo pensar diferente. Não importa se eu vou ter perseguição, não importa se vai cair fogo do céu, não importa se vai ser terremoto, não importa se vai ser isso ou aquilo. Deus me deu uma missão. Jesus está acima dos céus, nos ajudando a cumprir essa missão, e essa missão só vai ser completa quando entregar ao Pai. Deus me chamou para fazer discípulo em todas as circunstâncias da vida. Pense num quadro complicado amanhã. A minha postura e a sua, quanto à ordem que Jesus nos deu, é a mesma: fazer discípulos. Vamos ler esses dois textos que estão aqui em cima. 1 Coríntios 5, 28. Quando, porém, o texto vem antes e depois. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Se você voltar um pouquinho, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, falando de Jesus, certamente excluiu aquele que tudo lhe sujeitou, que é o Pai. O Senhor Jesus vai colocar todas as coisas no lugar
que Deus determinou que estivesse. Pode voltar um pouquinho mais. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Presta atenção aqui, está vendo isso aqui, ó? O Senhor Jesus vai fazer tudo isso que nós vemos, seguindo assim, subindo, toda a potestade, todo o principado, toda a força, todo o poder, o último inimigo que é a morte. Jesus vai dominar sobre tudo isso, entregar ao Pai e nos levar para a eternidade junto com Ele. Mas por que isso, Marcelo? Porque quando nós pensamos nas coisas que estão por vir, nos assombramos. Mas quem está no controle dessas coisas, hoje e sempre, é Jesus. E está no controle dessas coisas nessa condição que nós lemos aqui. Todo o principado, toda a potestade, todo o poder, o pior inimigo que é a morte, todas essas coisas estão no controle de Jesus. Amém? Isso é importante, amados. Nós vamos ler alguns textos. Você nunca pode perder de vista que Jesus continua no controle. Vai ter a manifestação da besta, Jesus está no controle. A manifestação do anticristo, Jesus está no controle. O mundo vai ser tumultuado, Jesus está no controle. Se meu coração não enxergar que Ele está no controle, por coisas bem menores do que essa, eu vou me apavorar. Mas a igreja precisa estar vigilante, preparada para passar pelas coisas que ainda estão por vir. Tem coisas que são impossíveis da igreja se desviar dela. Só tem uma forma: é se Deus te tomar para Ele antes que essas coisas possam acontecer. Fora isso, você vai passar por algumas coisas que talvez não tenha se apercebido ainda. Estamos vivendo a era da igreja. Até esse ponto aqui, ó, com todo cuidado, até esse ponto aqui, ó, estamos vivendo a era da igreja. Deus deu à igreja autoridade. Deus mandou a igreja cumprir sua missão e deu autoridade sobre todo o espírito para pregar o nome dele e para manter, segundo a vontade dele, as coisas em ordem. Esse poder está na mão da igreja. A igreja encontra hostilidade? Encontra. A igreja encontra resistência? Encontra. A igreja encontra tudo de difícil aí fora, mas ela não está só e Deus já a capacitou para isso. Essa é a era da igreja. Até quando vai? Até o final aqui, ó. Até aqui, ó, é a era da igreja. Mas vamos ver o que é que nós temos pela frente. Vamos para um texto de Mateus capítulo. Peraí, só segura um pouquinho. Tem algumas coisas aqui interessantes que possamos ler. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Algumas coisas não estão no gráfico e eu não posso deixar fora. 2 Tessalonicenses, eu queria muito que você percebesse nesse texto o que eu percebi. Você escuta aquela notícia no Jornal Nacional, aquela coisa terrível que aconteceu. Aí você põe a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, é o fim do mundo. Já escutou alguém dizer essa expressão? Quando você escuta uma notícia dessas complicadas mesmo, tipo uma pessoa mata não sei quantos e faz isso com não sei quantas criancinhas, meu Deus, aí está no fim do mundo mesmo. Parece que a situação chegou num estágio tal que é a definição melhor que pode se dar, é o fim do mundo. Essa expressão não é incomum, essa expressão é muito comum. Mas Jesus Cristo nos desmente, tá? A gente vai ver isso aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2. É necessário essa postura, tá? Você anota esse texto. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, olha que nós estamos falando disso, mas naquela época a igreja já falava disso. No que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente,
com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém vos engane, de modo nenhum, porque isto não acontecerá. Como é que é, Paulo? Vocês estão entendendo o que eu estou entendendo? Eu vou ler de novo, tá? Irmãos, não vos devolvais na vossa mente com facilidade, não vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, como se viesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. O que é que Paulo está dizendo? Eu vou dizer uma coisa que talvez você já tenha ouvido, tá? É complicado dizer isso, está tudo errado. Eu não vou dizer assim, mas eu quero que você ligue um desconfiômetro. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: gente, Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa expressão, você deve botar uma interrogação. Será que tudo que Jesus disse que vai acontecer antes da sua volta, já aconteceu? Será que nós temos discernido os tempos que Jesus mesmo colocou? Quando Paulo escreveu isso aqui, eu quero que você fique atento. Paulo estava dizendo: não se demova de um canto para outro, porque alguns estão dizendo que o Senhor vai voltar agora, e o Senhor não vai voltar antes que o homem da iniquidade se manifeste. Era o contexto de Paulo aqui. Tem algumas coisas que precisam acontecer antes da volta de Jesus, mas nós precisamos discernir, porque essas coisas têm a ver comigo e com você, e pode ser que essas coisas nos surpreendam, porque se de repente o seu coração alimentou a ideia de que eu, igreja, o Senhor vai me levar, quando a coisa aqui ficar complicada, ficar difícil, quando a coisa aqui, o Senhor vai me levar e eu não vou passar por essas coisas, de repente você começa a passar por alguma dessas coisas e pode começar a duvidar daquilo que o Senhor, que você entendia que o Senhor iria fazer. O Senhor vai voltar, eu não sei o dia nem a hora, nem você sabe, mas algumas coisas na Bíblia precisam ser entendidas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 6. Eu continuo lendo aqui, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você está escutando essa palavra aqui, amados? Isso aqui é Paulo que está dizendo, falando sobre um momento na história, aonde no templo sagrado dos judeus, aonde o culto estaria sendo realizado, e de repente haverá uma profanação daquele templo, aonde o homem da iniquidade vai se colocar no lugar do Santo dos Santos e vai querer a adoração para ele. Esse é um momento histórico que há de acontecer. Agora veja a complicação. Vou fazer aqui os parênteses, certo? Onde é que está o templo? O templo foi destruído. O templo de Salomão foi destruído no ano 70. E o que é que tem construído no lugar do templo lá em Jerusalém? Uma mesquita. Está vendo o tamanho da complicação? Mas as coisas de Deus, irmãos, elas são assim de uma surpresa, traz uma surpresa muito grande. Agora aqui é só parênteses, tá? Um certo judeu importante fez uma colocação muito séria e contrária ao templo de Salomão, a réplica do templo de Salomão, que foi construído lá em São Paulo pela Igreja Universal de Edir Macedo. O que é que isso tem a ver com uma possível profecia? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, e você vai ler em outros lugares, que esse templo precisa existir. O homem da iniquidade vai fazer uma aliança com Israel. Durante um determinado período de tempo, o templo será uso normal, e na metade desse tempo será profanado. E aí começará
o que a Bíblia chama de grande tribulação. Haverá uma tribulação e uma grande tribulação. Mas eu chamo a atenção para esse texto, eu quero que você marque ele, porque Paulo está dizendo, sem sombra de dúvida: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo instruía. Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo se converteu depois da ressurreição de Jesus. Ele foi instruído nas verdades que hoje nós falamos, bem mais perto do que nós. E ele falava dessas verdades, amém? E com muita clareza. O templo de Salomão precisaria estar erguido. Ele pode ser erguido a qualquer momento. Existe um projeto dele ser reconstruído. Existe um problema político naquela região complicado, porque uma mesquita muçulmana está no lugar do templo, exatamente no lugar do templo, com aquela cópula dourada lá. Agora vamos para esse lugarzinho aqui, Mateus 24. Esse texto eu queria ler, eu queria que você registrasse, ele é valioso demais. Tem outros aqui, mas eu estou já querendo economizar o nosso tempo, porque já são 4 horas. Jesus saído do templo. Que templo é esse? O dito cujo que estamos falando, que na época de Jesus ele existia. Era o primeiro ou o segundo templo? O segundo. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor, e o segundo foi reconstruído naquele episódio que Daniel estava na Babilônia como escravo, e o rei, 1 rei, 2 reis, 3 reis, autorizaram a construção do templo, a reconstrução. Então esse é o segundo templo. Jesus estava lá, andando, tendo Jesus saído do templo. Disse que o templo era de uma beleza impressionante, e os discípulos se orgulhavam disso. E os discípulos se aproximam de Jesus para mostrar as construções do templo. E Jesus lhe responde assim: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. Eles saíram, foram para o Monte das Oliveiras, e lá Jesus assentado, os discípulos se aproximaram, em particular lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Preste atenção, tá? Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? São 3 perguntas. Quando vai acontecer estas coisas? A derribada do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Então os discípulos já entendiam que Jesus iria voltar. E por fim, da consumação dos séculos. Eles também acreditavam no negócio chamado fim do mundo. Bata no irmão que está do seu lado e diga: amém, irmão? Bata 2, tem 7 mãos, você bate 2 vezes. Amém, amém, irmão? Amém, tá. 3 perguntas, queridos, que Jesus responde, certo? Versículo 4: e ele lhes respondeu e disse: vede que ninguém vos engane. Olha a importância que Jesus dá a isso. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Você já ouviu de alguém chegando dizendo que era Jesus? Gente, isso já aconteceu na história muitas vezes. Aqui no Brasil, um tal de Henrique Cristo, lá de Curitiba, e pasmem, tem seguidores. No passado, aí eu não sei a década, um reverendo Mundo, já ouviu falar? Tem seguidores até hoje. Se diz que é Cristo. E tem outros e outros e outros. Jesus está dizendo aqui, olha, muitos virão dizendo que sou eu. Jesus estava, amados, preste atenção. Não pense que você é super. Jesus está nos alertando de algumas coisas, porque nós podemos nos confundir também. Nós podemos também ser enganados. O Senhor nos chama para sermos alerta, diz. Aqui na Praia de Pipa prenderam Jesus. Na Praia de Pipa. Prenderam Jesus. Estavam foragidos dos Estados Unidos. Se for crucificado, então ele cumpre a visão. Prenderam Jesus, mas esse é o nome dele. Não. Ele dizia que era Jesus Cristo. Ele dizia que é Jesus Cristo. Uma seita lá nos Estados Unidos. Está vendo aí? É porque na escola de Marta também tem um Jesus, sabe?
Tem um aluno da escola de marketing que é Jesus, um pequenininho. E é Jesus de Nazaré. E o menino é virado no traque. Aí de repente chega, estão batendo em Jesus. Corre que Jesus está fazendo isso. Pense num nome desapropriado para quem tem temor pelo Senhor Jesus. E ainda Jesus de Nazaré, né? Podemos ser enganados. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O que é que diz na sequência aí? E enganarão a muitos. Jesus já disse, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Você já ouviu falar de guerra? Guerra existe desde que a humanidade existe. Mas nada se compara às guerras dos nossos dias. Tanto é que a primeira guerra mundial foi no século XX. A segunda guerra mundial foi no século XX. E a terceira guerra mundial, se existir, será no século XXI. Guerra de proporções globais. Guerra de um país contra o outro. Isso existiu a vida toda. Mas guerras do jeito que ouvimos falar nos nossos dias, nunca ouviu antes. Mas Jesus continua, vede, não vos assusteis. Como assim? Não vos assusteis. Mas Jesus, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. O que é que continua dizendo? Mas não é o fim. Mas tem mais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. A ONU, ela cuida bem dessa parte aí de estatísticas. São milhares de de pessoas que morrem de fome todo dia. Não é por ano não, é todo dia. A ONU, ela tem um estudo que diz que o mundo é capaz de produzir alimento para 12 bilhões de pessoas. Nós só temos 8, parece, 7. Mas a maldade que reina sobre o homem faz com que o nosso planeta, de 4, 1 seja desnutrido. De 4, 1 é desnutrido. Versículo 8. Desculpa. Terremotos. Terremoto sempre existiu, queridos. Terremoto sempre existiu. No dia que Jesus morreu, houve um terremoto. Eu não tenho um estudo profundo sobre isso, sobre a intensidade dos terremotos. Eu não tenho um estudo profundo sobre isso. Mas uma coisa é certa: com o crescimento da população, esses adventos, tanto da fome como de causas naturais, as catástrofes são cada vez maiores. Cada vez maiores. Um terremoto, 100 mil morrem. No Haiti, se Peter estivesse aqui, ele poderia dizer, em 2010, foram centenas e centenas de mortos, num pedacinho de nada, numa ilha. Mas eu queria que você lesse comigo o versículo que se segue aí, por favor, queridos. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Amados, preste atenção. Tudo isso é só o começo das dores. As irmãs que já tiveram menino e que entraram em trabalho de parto, sabem que tem um momento que começa a ter contrações. Eu ouço falar. E as contrações, elas começam ali e parece que a pessoa já sabe e vai se intensificando e a frequência vai aumentando e vai se intensificando. Mateus capítulo 24. Nós vamos regrar o nosso tempo aqui o máximo que a gente puder. Se for necessário, a gente fica de pé, dá uma esticada para acomodar, porque esses bancos têm mais de 30 anos. Dá uma voltadazinha aí para fazer o segundo tempo, certo? Tem alguém com essa criança, Davi? Olha aqui. Tem sim. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
princípio das dores, irmãos, é um período indefinido de tempo. Não existe uma profecia bíblica que diga que esse período ele tem um tempo determinado. Não existe. O princípio das dores acaba quando começam as dores. Essa fase do princípio, ela termina, se você pensar na ilustração da mulher grávida, termina quando a coisa chega na hora mesmo. Aquelas contrações iniciais já não vale mais nada. Eu não sei qual é a frequência disso. É um negócio em cima do outro aí. Aí é tudo rindo para mim porque Mas vamos aqui, ó. Mateus 24, 9. Os textos estão aí, tá? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui há uma diferença, amados, porque aqui existe agora algo direcionado contra a igreja. O princípio das dores é algo que está acontecendo em todo o mundo, mas espalhado. É um terremoto, é uma guerra, é uma fome, e nada que é direcionado para a igreja. Você percebe isso? Não é uma direção, não é algo específico para a igreja. O princípio das dores que nós falamos aqui, ó, não tem a ver com a igreja. O tsunami que dizimou o Japão em março de 2011, se não estou enganado, não tinha a ver com a igreja. Era uma catástrofe natural, uma coisa assim absurda que passou ali naquela cidade, naquela região, em 2010 no Haiti, e assim vai, não tem a ver com a igreja. Mas quando começamos a ler a partir do versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A igreja agora é perseguida. Há uma perseguição proposital à igreja. A intensidade disso, ela continua sendo gradativa. O momento que esse relógio do tempo vai ser startado, vai começar, eu não sei. Mas vamos procurar os sinais dele na palavra. Daniel, capítulo 7. Depois disso, a profecia de Daniel, ela traz também figuras de animais. É um leão, um urso, um leopardo e um animal sem uma descrição, mas apenas de forma, diz que é terrível. Esse versículo 6, o animal é um leopardo que tinha asas nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi dado a ele domínio. É o que caracteriza a besta que começa a influenciar durante o período da tribulação.